Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de domingo. Hoje o nosso assunto será a nova série da Demet Özdemir, Entre Eu e o Mundo. Pode ser que durante esse vídeo eu acabe dando algum spoiler, então caso você ainda não tenha assistido ao primeiro, segundo e terceiro episódio, eu sugiro que você volte aqui depois para assistir esse vídeo. Eu vou falar a minha opinião sobre a série, vou falar um pouquinho sobre a história e a repercussão aqui na Turquia. Então fiquem comigo até o final, não saiam sem deixar a sua contribuição, a sua opinião. E claro, se você não for inscrito, já se inscreve e ajuda este ser humano aqui. Entre Eu e o Mundo foi a primeira série turca que eu assisti que foi produzida para a Disney Plus. E só com base nessa série, eu me arrisco a dizer que talvez as produções da Disney Plus não sejam para agradar aquela parcela do mercado que gostam das séries turcas. Talvez seja para agradar um público um pouco mais universal. Quem assiste às séries turcas sabe que as séries turcas têm uma característica diferente das outras séries que são produzidas no mercado, e é isso que faz tanta gente gostar. Isso já foi pauta aqui no meu canal, porque as séries turcas produzidas para os canais turcos são uma coisa. As séries turcas produzidas para a Netflix trazem outras coisas. E essa série turca produzida para a Disney Plus é completamente diferente de todas as outras opções. De certa forma, eu esperava encontrar um pouquinho mais de elementos turcos na Entre Eu e o Mundo, o que não aconteceu, porque embora que as séries da Netflix sejam diferentes, ainda assim a gente consegue enxergar algum elemento lá nas séries da Netflix. Já com Entre Eu e o Mundo, eu não tive essa sensação. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas ainda no primeiro episódio, eu tive a impressão de que são atores turcos que estão em qualquer outro país que não fosse a Turquia. Sem falar também da trilha sonora, que são músicas todas em inglês. Algumas delas são músicas clássicas que todo mundo conhece. E um detalhe que talvez possa ter passado despercebido para algumas pessoas é que em cada episódio eles separam por capítulos. Então, o primeiro episódio tem 3 capítulos e eles não escreveram os capítulos, os nomes e os números dos capítulos em turco, eles escreveram em inglês. E este pequeno detalhe, somado à minha impressão da série, é que pelo menos esta produção não foi produzida para agradar em específico o mercado turco ou as pessoas que se identificam com as características das séries turcas. É realmente algo bem universal. Eu sei que a Disney é uma empresa muito grande e que eles estão praticamente em todo o mundo, mas eu não achei que essa série fosse sair tanto do padrão Turquia que nós estamos acostumados. Agora vamos falar da história. Eu achei a história interessante e embora que possa parecer um pouco surreal para algumas pessoas, eu acho que o que está acontecendo ali na série é muito possível de acontecer na vida real. Nós temos a personagem da Demet, a Ilkir, que é uma mulher muito bonita, confiante, decidida, bem-sucedida e que é a Big Boss de uma revista. Ela namora há 4 anos o Tolga, que é ator. Eles têm um relacionamento estável e eles moram juntos na mesma casa. O relacionamento deles começou com muita paixão, com muito fogo, mas depois de 4 anos o relacionamento caiu na rotina. Ela é atenta, percebe que alguma coisa não está certa, ela investe em lingeries, faz jantares românticos. Ela tenta, de certa forma, utilizar o que ela tem para tentar uma reaproximação do Tolga. O Tolga no mundo da lua, no celular, jogando videogame. Ela percebe que não tá dando certo as estratégias dela, então ela decide comprar um perfil fake no Instagram. Ela começa a jogar um jogo bem perigoso, porque ela acredita que se ele não conta pra ela o que está acontecendo, ele irá contar para alguém que ele não conhece. E aí, minhas amigas, este é o começo do fim. Conversa vai, conversa vem, o Tolga decide que ele quer conhecer a pessoa com quem ele está conversando, que na verdade é a namorada dele, a Ilkir. E a Ilkir decide ir um pouquinho mais além. Ela decide contratar a personagem da Rafisanur, a Sinem, para se encontrar com o Tolga. A história vai girar em torno desses acontecimentos. E eu acho, meus queridos, que esta série deveria ser mais 21 anos, porque ela tem mais cenas quentes do que eu esperava. Eu já sabia que teria, mas me surpreendeu. No final do segundo episódio tem uma cena da Rafisanur que tá dando o que falar aqui na Turquia. Vocês lembram daquelas críticas da Demet Özdemir na banheira? Aquilo ali não foi nada, meus amigos. Cenas de autossatisfação da personagem da Rafisanur está
tá dando o que falar. Tem várias notícias com este tipo de título. Eles vão até um pouquinho mais além, mas eu não quero falar aqui no meu vídeo. E a série, no geral, não foi muito bem recebida aqui na Turquia, porque ela simplesmente foge completamente do que tava todo mundo esperando. Está sendo discutido que os produtores das séries que trabalham para as plataformas digitais têm mais liberdade porque não tem tanta censura no conteúdo, mas eles estão julgando como cenas desnecessárias. Eles estão indo muito além. Eu acho que tudo isso é uma questão de ponto de vista. Foi como eu disse pra vocês, eu acho que de repente essas produções não estão sendo produzidas para o público turco ou para o público que gosta das séries turcas. Eles estão sendo produzidos para um outro tipo de perfil de pessoas. Isso não faz da série ruim, é uma questão de gosto. Eu aqui tô morrendo de raiva da Yukir. Embora que ela esteja desesperada tentando salvar o relacionamento dela, pra mim ela teria que ter parado pelo menos ali no primeiro episódio. Mas se parasse, não ia ter conteúdo, né? Não ia ter história. Mas ainda assim, eu super acredito que tem gente que cai nessas preservadas. Não façam isso em casa, crianças. É perigoso esse jogo. Ontem eu terminei o terceiro episódio, que até o momento só tem 3 episódios. E eu vou arriscar aqui um palpite, hein, gente? Eu estou desconfiada que no final eles irão virar um casal de 3 pessoas. Eu fiquei com essa impressão, porque na cena que a Yukir pega a Sinem pra ir lá naquele museu de telas, a Yukir pede pra Sinem reproduzir o que a Sinem viveu com o Tolga. Elas ficam muito próximas. Meninas, fiquei com essa impressão. Eu acho que eles irão se tornar um casal de 3 pessoas no final. E aí, vocês podem esperar que se isso acontecer, vai ser bomba, hein? Aí sim vocês vão ver a repercussão negativa em cima de todos eles. E eu vou fazer uma observação muito importante. Ainda bem que a Demet casou antes do lançamento da série. Porque depois de casada, eu acho que de certa forma, eles pegam um pouquinho mais leve. Porque agora quem está no olho do furacão é a Raf Sunur. Foi como eu disse, as cenas do Tolga com a Yukir na banheira não é absolutamente nada comparada à personagem da Sinem. Eu vou seguir aqui assistindo, eu quero saber com quem que aquele Tolga vai ficar no final. Estou bastante curiosa para saber que porta que foi que aquele homem abriu. Estou ansiosa, vamos aguardar ao 4º episódio. Conta aqui nos comentários se você concorda com a minha opinião, se você tem mais alguma coisa para adicionar em todas essas minhas observações, e vejo vocês no próximo vídeo. Ok, meninas? Um feliz domingo para vocês, aproveitem a família. Vou tentar fazer mais um vídeo hoje, tá bom? Então se a gente não se vê nesse próximo vídeo de hoje, a gente se vê amanhã. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!